Começando, muito boa noite às pessoas que estão presentes na nossa oficina. Essa é uma oficina que se chama Tem um Animal Silvestre Aqui e Agora, que foi realizada pelo GEAS, Grupo de Estudos em Animais Silvestres do IFMG Campus Bambuí. E eu vou aproveitar aqui para agradecer a participação de todas as meninas da coordenação do GEAS, que estão aqui presentes. E vamos começar a estudar, minha gente. Tudo bem aí, meninas? Aparecendo? Assim. Beleza, então, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos assiste. Essa é uma oficina que está sendo orientada por mim, Clarice, também com a participação da Débora, da Eduarda, da Geralda, da Lara, da Laura, Letícia, Luísa e Luísa, e foi preparada para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021 do IFMG Campus Bambuí, e está integrada, então, ao primeiro Festival de Arte e Cultura da semana. E o nosso objetivo, enquanto grupo de estudos, com essa oficina, é compartilhar com vocês informações sobre esse tema que a gente tem estudado recentemente, né? Sobre o que fazer quando a gente encontra um animal silvestre. E a nossa pergunta, né, que a gente já começa a nossa oficina é, ao se deparar com um animal silvestre, o que você faz? Você sabe como agir corretamente? Então, por se tratar de uma situação que pode ocasionar risco ou perigo, tanto para os animais silvestres como para nós, né, seres humanos, a gente espera que vocês, ouvintes, façam bom proveito dessa oficina. A gente vai falar, então, sobre as relações que temos nós, seres humanos, com os animais silvestres, né? Então, sobre os sentimentos que envolvem essas relações e de que formas essas relações entre nós e animais silvestres podem gerar impactos negativos. E aí a gente vai discutir também por que a gente encontra tanto com os animais silvestres, né? Então, a gente vai falar sobre o quanto o nosso país é rico em biodiversidade e o quanto que a gente tem impactado o meio ambiente e, portanto, encontrado cada vez mais os animais silvestres. E aí a gente entra no cerne da nossa oficina, né? Que é o que fazer e o que não fazer quando a gente encontra um animal silvestre, e vai falar um pouquinho sobre estratégias de ação, dar alguns exemplos. E a gente finaliza falando um pouco sobre, e se a gente encontrar um animal silvestre morto, né? O que a gente faz? Quais considerações envolvem esse contexto? Então, pessoal, a relação entre animais silvestres e seres humanos, ela é uma relação muito intensa, né? Ela pode variar das pessoas, né? Entre as pessoas, então, o que cada um sente quando observa um animal silvestre é bastante contraditório, às vezes é um sentimento ambivalente, porque algumas pessoas projetam nos animais silvestres ódio, outras desejo de tê-los, outras têm muita paixão pelos animais silvestres, querem ter para si, outras pessoas já têm muito medo, têm temor. Então, de maneira geral, nós seres humanos atribuímos um simbolismo ao animal silvestre, né? E isso porque a gente convive com eles desde sempre, né? Nós somos espécies, né, seres humanos e animais silvestres, somos espécies que coexistimos desde nossa existência, desde o início da nossa existência. E, portanto, por ser uma relação muito longa, às vezes a gente dá alguns significados aos animais, como, por exemplo, às vezes a gente tem um pouco de preconceito com alguns animais, a gente tem um pouco de asco com alguns animais, a gente tem, às vezes, né, esses tabus que envolvem essa relação. Então, por exemplo, muita gente tem pânico de sapos, de rãs, né, de pererecas, outras pessoas têm medo e enxergam, por exemplo, corujas e aves de rapina com algum temor, ou às vezes com uma grande admiração. Alguns animais são utilizados em rituais religiosos, por exemplo, o que é muito comum. Alguns animais, por terem um poder letal grande, ou por terem peçonha, ou por terem características que podem causar ferimentos nas pessoas, né? Escamas, né? Peles pegajosas, unhas grandes, dentes grandes. Então, tudo isso tem a ver com a nossa resposta, né, à observação de um animal. Muita gente tem asco de urubu, por exemplo, que são importantíssimos para a natureza, né, porque são os verdadeiros limpadores do ambiente. Então, as nossas relações, elas são antigas, elas são conflitantes e elas são intensas, todas elas.
Bom, e essas relações dos seres humanos com os animais silvestres geram grandes impactos negativos no meio ambiente. Nos dias atuais, o homem vem se expandindo cada vez mais e ganhando cada vez mais espaço e com as suas atividades e nos quais essas atividades acabam gerando grandes consequências para o ambiente. Uma dessas consequências é a degradação do ambiente. O que é a degradação do ambiente? É a deterioração do meio ambiente, ou seja, ela ocorre o esgotamento de recursos. E esses esgotamentos de recursos acabam gerando grande perda de habitat. Então, cada vez mais o homem vai se expandindo, vai tomando lugar, vai fornecendo suas atividades e, com consequência, perda de habitat. E temos aqui também alguns exemplos dessas atividades que acabam gerando essa perda de habitat, a degradação do ambiente, temos a grande porte de usinas hidrelétricas, como a de Itaipu, temos a exploração do subsolo e mineração, e a construção em larga escala e malhas rodoviárias. Então, basicamente, né, Luiz, o que a gente está dizendo é, quanto mais a gente expande desenfreadamente, mais a gente expulsa os animais silvestres daqueles ambientes onde eles estão habituados a viver, né, do seu hábitat. Sim. Bom, seguindo, temos algumas ações causadas pelo homem, como o desmatamento, que no Brasil totalizou 13.235 quilômetros quadrados, aumentando 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Temos também as queimadas, que representam um aumento de 2,6% em relação ao período de 2020, e a agropecuária, a atividade na qual é feita de forma não racional e insustentável. A gente não deve apenas pensar que a gente tem que parar de fazer essas atividades, que o ser humano tem que parar de produzir, até porque não tem como a gente parar todo um processo que é enorme, mas sim a gente deve diminuir essa forma e de forma mais consciente. Com certeza, né? Então, por exemplo, esses exemplos que você trouxe aí, Luísa, a gente bateu recorde, né, de desmatamento e de queimadas os 2 últimos anos foram recordes atrás de recordes, né? A gente também expandiu absurdamente nos últimos anos as licenças para agrotóxicos. Então, a gente aumentou aí dezenas de possibilidades de agrotóxicos para serem utilizados né, nos fins agrícolas, nos fins agropecuários. Então, assim, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que atividades de grande escala, atividades de grande impacto, feitas de maneira irracional, feitas de maneira insustentável, sim, causam perda de hábitat, causam problemas diversos nos animais, desde problemas de comportamento, problema na reprodução, problemas de doenças, até mesmo a morte, né? Bom, e é possível notarmos que essas ações e atividades geram muitas consequências negativas em várias esferas, né? Na vida selvagem, em animais domésticos e até em seres humanos. Em decorrência do desmatamento e das queimadas, por exemplo, esses animais cada vez mais vêm migrando para o meio urbano, como no exemplo da primeira imagem do tamanduá-bandeira. Ele provavelmente se deslocou para o meio urbano porque, de certa forma, o habitat dele foi ocupado
por outra coisa, outra atividade, e fez com que o tamanduá fosse para o meio urbano. Isso gera também, pode gerar doenças, trazer doenças, pode morte de muitos animais. Também temos impactos em animais domésticos e podendo gerar perdas econômicas, e os impactos em seres humanos, como no exemplo da notícia, que o homem morre após ser atacado por tamanduá em Minas Gerais. O homem está no seu lugar, mas ao mesmo tempo ele ocupou um espaço de um animal, e a gente não aprende a lidar com o animal. E ele, quando ele tenta chegar perto, o animal cumpre sua função, que é se defender, e acaba acontecendo consequências como essa. Nesse caso específico dessa reportagem, né, era uma pessoa que estava com o seu cão dentro de um fragmento, pescando, caçando, e o cão foi atacado pelo animal, pelo tamanduá-bandeira, quando ele, né, se sentiu acuado. Então, a gente está cansado de ver no noticiário notícias como essas três, né, em que um animal tenta se deslocar de um fragmento para o outro, encontra uma estrada no meio e é atropelado, um monte de né, animais de produção que às vezes são atacados por fauna, e às vezes não são atacados por fauna silvestre, e a fauna silvestre é incriminada e sofre represálias, né, por isso. Então existe um grande conflito aí entre animais domésticos e animais silvestres, e existem também um monte de medidas que podem evitar este problema, e também a gente está cansado de, infelizmente, assistir a tragédias, né, como a dessa reportagem, né, onde há um contato direto, um conflito direto. Então, por exemplo, muitas pessoas se habituam na zona urbana, por exemplo, a alimentar saguis, a alimentar outros animais, alimentar aves, né, e esses animais vão cada vez se aproximando. Então, na verdade, essas fronteiras, elas vão se diminuindo. E aí a gente está sujeito a riscos e perigos, como os acidentes, certo? Então, nós acabamos de ver que estamos reduzindo as fronteiras que mantinham os ciclos de vida rural, urbano e silvestres relativamente isolados. E isso devido a todos os impactos antrópicos que foram citados, que são uma consequência de um crescimento desordenado das sociedades humanas e de uma forma pouco sustentável de obter e também de explorar recursos necessários para a vida humana. E então, à medida que nós degradamos o habitat e ocupamos, né, esse habitat dos animais silvestres, maior a tendência de expô-los tanto a riscos quanto a perigos. E mais, eles serão jogados para fora do seu habitat, e aqueles que conseguem sobreviver, eles acabam aí ocupando espaços que acabam surgindo conflitos entre os espaços nossos, né, da gente. E aí, por exemplo, nessa notícia, a gente tem aí o exemplo de um ocorrido em Lagoa Santa, de um jacaré de papo amarelo, que apareceu em uma zona urbana e não apresentou nenhum sinal de agressividade, até porque alguns animais não têm essa tendência de apresentar de cara um sinal de agressividade, até por causa que tem que acumular energia. E aí, esse fato fez com que muitos moradores achassem divertido essa situação. Porém, é importante a gente salientar que esse animal ele está indo não porque ele quer, mas porque provavelmente o seu habitat natural ele foi destruído, está sendo devastado, e aí ele é obrigado a ir à procura de novas áreas para sua própria sobrevivência,
até mesmo a procura de alimento. Então, o que a gente quer dizer com isso, Laura, é que, bom, não temos como evitar que a gente coabite com os animais silvestres nos ambientes, né? Em certa medida, a gente está coabitando e não tem como evitar. E uma situação como essa do jacaré já aconteceu, por exemplo, no IFMG, onde a gente tem jacaré do pato amarelo na lagoa e, eventualmente, eles saem da lagoa para explorar outros locais, né? Então, assim, todo e qualquer animal pode não apresentar nenhum sinal de agressividade à aproximação do ser humano. Mas a gente está cansado de ver situações em que está tudo bem e as pessoas vão se aproximando, querem encostar, querem tirar foto, querem pegar um animal, e aí está tudo bem até que não esteja, e aí até que uma tragédia aconteça. É natural de qualquer ser vivo, de qualquer indivíduo, inclusive nós, de apresentarmos defesa quando nos sentimos ameaçados, quando o nosso espaço de manobra já está ocupado, né? Então, assim, muito cuidado quando a gente observa animais silvestres, principalmente nessas situações, principalmente animais de potencial letal, né? É muito arriscado e a gente tem que ser um pouco mais esperto do que, às vezes, a gente tem sido, né? É uma situação de risco. E assim como a situação do jacaré, a gente também encontra outros casos com outros animais, como, por exemplo, os animais cursores, que são animais aí que têm uma tendência de andar longas distâncias, como, por exemplo, a onça-parda ou o lobo-guará. E muitas dessas vezes, esses animais são até mesmo confundidos com animais domésticos. E, além da aparição desses animais, temos ainda aparições de aves, como as aves de rapinas, né, as águias, as corujas. Temos ainda também aparecimento de serpentes, principalmente dentro de residências. E ainda temos casos de outros animais também, e, como já visto, até casos mesmo de atropelamentos também. Incluem aí outros animais. Então, assim, por exemplo, 2 casos que me recorreram aqui agora. Os primatas, né, não é comum aqui em Bambuí, mas em região de Mata Atlântica, que é onde eu nasci, onde eu vivi, é muito comum os primatas, né, primatas urbanos entrarem nas residências, e muitas vezes porque a gente estimula. Aqui em Bambuí, o que é muito comum, por exemplo, nessa época de chuva, são os anfíbios, né? Muito sapo, muita rã, muita perereca entra nos nossos domicílios nessas épocas, e é importantíssimo que a gente se atente para não finalizar com a vida desses animais, né? São animais que estão cumprindo o seu papel aí no ambiente, tem toda a sua importância, né? Então, essa relação, né, essa aproximação e essa convivência nos ambientes, principalmente nos ambientes domésticos, está aumentando muito, de fato. Então, para a gente entender o quanto esses impactos que foram vistos afetam todo mundo, é necessário a gente compreender a dimensão da biodiversidade, que cada vez mais é colocada em risco devido às ações humanas, que não procuram visar nem o bem-estar da fauna nem da flora. Então, aí a gente tem a representação aí de 34 hotspots de biodiversidade no mundo em 17 países. E entre esses 17 países, a gente tem aí países de menores dimensões, como o Equador, e até países de maiores dimensões, como o Brasil, que abriga aí a maior biodiversidade do planeta, com aí 20% do número total de espécies da Terra, sendo assim a principal nação entre aí os 17 países megadiversos. E um detalhe que é bom a gente estar atento é que muitos desses lugares, muitos desses hotspots, por exemplo, são lugares ali próximos ao litoral, né? Lugares ali que estão localizados ali em regiões tropicais, são ilhas. Então, isso tem uma consequência de levar um lugar a ser um hotspot, porque quanto mais próximo do litoral, por exemplo,
ou ilhas, eu vou ter ali um maior nível, por exemplo, de nutrientes que vão vir para oceanos, e isso vai aí fazer com que essas regiões sejam ricas, altamente ricas em espécies diversas, com alta riqueza mesmo, total aí na natureza. E espécies únicas, né, também, que caracterizam um hotspot, né? Então, muitas espécies, né, uma grande diversidade de espécies que são bem únicas daquele local, né, que a gente chama de endemismo, e espécies também, quantidade de espécies ameaçadas também entra nessa categoria, né? Então, entre esses 34 hotspots, o Brasil possui 2, sendo o Cerrado e a Mata Atlântica, em que antes a Mata Atlântica ocupava 1,8 milhões de hectares, quilômetros quadrados, só que hoje apenas 29% dela está presente. Isso acontece por causa das atividades humanas, que foi modificando o bioma. Ela está no sul e no sudeste do país. Principalmente, né? Um pouquinho aí no Nordeste, né? Mas a gente vê que o verdinho claro é a Mata Atlântica original, né? E o verde escuro é o que restou da Mata Atlântica. A gente vê o quanto impactado está esse bioma, e é um bioma importantíssimo, é um hotspot, né? Pode continuar, Débora. O Cerrado ele é considerado o berço das águas, porque grande parte dele está nascendo do Rio São Francisco, entre outros. O bioma ele é o segundo maior do Brasil, sendo considerado uma savana com 2 milhões de quilômetros. E aí, bom, a gente vê, Débora, que são regiões, né, no caso Cerrado, está na região central do Brasil, né, bem no centrão do Brasil, e as principais ameaças aí ao bioma a fronteira agrícola, né, a expansão das atividades agropecuárias, no caso da Mata Atlântica, que está aí no sul, sudeste, né, e nordeste, são certamente o adensamento humano, é onde temos mais população humana, é onde a gente tem mais cidades, onde a gente tem mais centros urbanos grandes, a malha rodoviária é enorme, a questão da indústria, né, do comércio. Então, são impactos humanos que realmente afetam esses biomas e, consequentemente, afetam as espécies de fauna e flora que existem nesses hotspots. Essa imagem aí foi tirada do IBGE de 2017, mostrando a quantidade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Dá para ver uma grande diferença entre os peixes e os outros animais. E nesse gráfico mostra as espécies em extinção, as ameaçadas sendo 1.773 e 12.254 o total de espécies avaliadas, sendo o primeiro é o criticamente em perigo, o segundo é em perigo e o último vulnerável. Então, pessoal, dessas mais de 1.000 espécies ameaçadas, o que a gente percebe é que a gente tem 408 espécies, pelo menos, de peixes ameaçados, 41 anfíbios, 80 répteis, 243 aves e 110 mamíferos, pelo menos, né? E o interessante que a gente consegue tirar dessa imagem é que, embora os peixes sejam a grande maioria, né, dos vertebrados aí do Brasil, seguidos das aves, a gente tem aí um número de mamíferos relativamente menor, comparativamente aos outros táxons. No entanto, o número de espécies ameaçadas, 110 espécies, de mamíferos, é proporcionalmente maior do que a dos outros táxons. Então, a gente tem muito mamífero ameaçado no Brasil. A gente tem muitas espécies ameaçadas de maneira geral, mas predominantemente mamíferos, e um exemplo disso é o tamanduá-bandeira, que está representado aí na imagem, né?
Com isso, nós observamos as aparições de animais silvestres que estão tornando-se cada vez mais constantes e comuns, e devido aos impactos já mostrados anteriormente. E a partir daí, que a gente tem a seguinte pergunta, né? Tem um animal silvestre aqui, e agora? Aí a gente tem algumas situações que muitas pessoas tentam, por exemplo, ajudar aquele animal, ver o animal ali em perigo, e a primeira atitude é tentar ajudar de forma física esse animal. Porém, essa tentativa de tentar assim, ajudar o animal pode ser maléfica, tanto para o animal quanto para a própria pessoa que está ali tentando ajudar aquele animal. E isso a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Há outros casos também, como a proibição, né, de animais silvestres em cativeiros, e isso inclui o carregamento desse animal e também o transporte dele. Então, é bom a gente ficar atento a essas questões. Então, o resgate tem que ter um resgate profissional. É importante esse resgate ser de uma pessoa profissional, de uma pessoa treinada para estar naquela situação, porque ela vai saber agir da melhor maneira possível para não colocar o animal mais ainda em risco ou em perigo. E aí a gente vai ver adiante quais atitudes fazer, né? Quais atitudes tomar diante de situações comuns, como a gente viu a aparição de diversos animais silvestres. Bom, essas são as regras de conduta, né? São 5. O que fazer quando avistar um animal silvestre? Primeiramente, deixá-lo onde está, porque se no caso ele for filhote, o pai com certeza vai estar monitorando o animal, ele vai conseguir cuidar daquele filhote, e se for adulto, ele está seguindo seu trajeto. Então, não há necessidade de incomodar o animal. Ligar para o órgão responsável, porque só pessoas profissionais desses órgãos responsáveis que podem apanhar o animal e levá-lo para um CETRAS, um CETAS, um CRAS, né, ou pelo veterinário. Afastar crianças e animais domésticos, né, no caso do silvestre, porque pode deixar o animal silvestre muito mais arredio, ele vai ficar com muito mais medo, ele pode até morrer, caso ele fique muito estressado. O silvestre e a criança podem machucar o silvestre ou podem vir a ser machucados. Também tem a questão de passar doença um para o outro, né? No caso das zoonoses, pode acontecer também. Permita que o silvestre termine seu trajeto, porque ele com certeza, se for adulto, com certeza ele está fazendo o trajeto naturalmente. Então, que nem o caso dos atropelamentos, né? Ele, sem querer, a gente invadiu o espaço deles, mas eles estão no lugar deles naturalmente, então é a gente que tem que desviar deles e ter esse respeito, e não faça nada para deixar o animal confortável, porque ele precisa voltar para a casa dele, né? Ele pode ser uma mãe, pode ser pais que pode estar levando comida para o filho, e não deixar ele confortável para caso ele ficar muito manso com os humanos, e com isso ele pode sofrer com essa amizade, né, que ele faz com seres humanos futuramente. Perfeito, Lara. São essas 5 condutas básicas. E, assim, muitas pessoas às vezes se frustram que, poxa vida, né? A gente, na verdade, o que a gente precisa fazer é não fazer? Exatamente. Em geral, o que a gente precisa fazer é não encostar no animal, não fazer diretamente algo que a gente acredite que esteja ajudando. Às vezes a gente pode estar realmente interferindo e atrapalhando ainda mais a situação, no caso, por exemplo, de um animal ferido. O que a gente precisa fazer, na verdade, e aí a gente traz esse fluxograma, que é um fluxograma que vai ajudar a gente a entender de que formas a gente pode, de fato, ajudar um animal silvestre quando a gente encontra ele e da maneira melhor possível, né? De maneira a não interferir no seu estado de saúde, no seu estado de bem-estar, no seu estado físico, né? Então, tem um animal silvestre aqui, e agora? Bom, primeira coisa que a gente precisa refletir nesse encontro
Esse animal silvestre está machucado ou doente? Existe alguma característica nele que te leva a crer que ele está machucado ou doente? Se sim, né, o que a gente precisa fazer nestes casos? Não tocar no animal, manter a distância, evitar estressá-lo, se possível, isolar o local. Quanto mais a gente se aproxima de um animal que está numa situação delicada, às vezes machucado, doente, acuado, estressado, quanto mais a gente aproxima, mais a gente coloca em risco a saúde dele e a nossa. Então, o que a gente precisa fazer caso a gente queira muito ajudar aquele animal? Organizar o ambiente, né? Fazer com que as pessoas não se aproximem, tentar conscientizar as pessoas ali e imediatamente, assim que você conseguiu contornar aquele ambiente, afastar as situações de risco daquele animal, afastar o risco às pessoas, ligar para os órgãos responsáveis, né? Que no caso a gente sabe que a Polícia Militar Ambiental é a primeira a ser acessada nesses casos, né? O carro-chefe de resgate de animais é a Polícia Militar Ambiental. Ou então, contatar um veterinário local que possa fazer aquele resgate, que possa prestar os primeiros socorros, os primeiros atendimentos a um animal machucado, a um animal doente. Agora, você viu aquele animal silvestre em alguma situação que você não percebeu que ele está ferido, ou que ele está doente, ou que tem alguma anormalidade acontecendo com ele. O que você faz, então, né, quando você está nessa situação que você só deparou-se com um animal e aí não parece que tem nenhuma normalidade ali? Esse animal está aparentemente saudável, mas ele está numa situação de perigo, né? E aí, pessoal, o que é uma situação de perigo? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas você percebeu que existe alguma situação de perigo ao redor? Por exemplo, ele está perto de uma rodovia, ele está perto de um penhasco, parece que existe algum predador por perto, né? Então, sim, ele está numa situação de perigo. Faça imediatamente o mesmo protocolo do anterior. Ligue para os órgãos responsáveis para que eles reduzam essa situação de perigo e tirem o animal da situação de perigo e tirem a população da situação de perigo, né? Agora, não. Você encontrou o animal, aparentemente não está numa situação de perigo. Mas ele é um filhote? E aqui eu quero colocar uma observação. Muitas vezes, para os leigos, para as pessoas que não conhecem as espécies de animais silvestres que temos, né, no Brasil, por exemplo, às vezes ela olha um animal silvestre e acredita que ele é um filhote, por desconhecimento das características de um filhote e de um adulto, ou porque aquela espécie tem características de filhote mesmo. Então é muito comum a gente ver na internet algumas notícias falando, foi resgatado um filhote, na verdade é um adulto, né? Mas, bom, digamos que você conseguiu reconhecer, sim, obviamente é um filhote. Ou não, no caso, não é um filhote. O que a gente precisa fazer? O mesmo protocolo, que é o protocolo chave, é o protocolo ouro. Não tocar, manter distância, evitar estressar e, se possível, isolar o local. E ligar para os órgãos responsáveis ou veterinários. Sendo um animal adulto, você encontrou ele não está doente, não está ferido, a situação parece controlada, não tem uma situação de perigo, mas você quer fazer alguma coisa pelo animal, contate um órgão responsável. Não tente afastar o animal, espantar o animal, buzinar, jogar a luz, fazer barulho, porque aí sim você pode colocá-lo numa situação de perigo. Agora sim, aquele animal que você viu, mesmo que ele não esteja machucado, aquele animal é um filhote. E aí você tem que considerar profundamente as seguintes questões, né? O filhote já tem autonomia, ou seja, ele é um filhote, mas ele consegue vocalizar, ele tem deslocamento, ele consegue se movimentar, ele já não é um neonato, ou seja, ele já não é um bebezinho que acabou de nascer, né? O filhote tem autonomia? Os pais estão por perto? Olhar ao redor, né, daquela situação que você se deparou com o filhote. Olhe ao redor, veja se você enxerga os pais. Mas se os pais não estão por perto quando você se depara naquela situação, significa que eles não estão por ali? Não. Muitas vezes a gente encontra um filhote, os pais estão por perto, mas a gente não reconhece, não enxerga, principalmente mamíferos, né? Então, às vezes, os pais estão ali, só estão escondidos esperando o nosso afastamento. Então, por isso é importante a gente não ser tão invasivo, né, com o espaço do animal. Então, os pais estão por perto, ou os pais visitam o local, às vezes você olha ao redor, não enxerga os animais, às vezes os animais nem estão por ali naquele momento, mas eles simplesmente estão seguindo o curso biológico natural da espécie.
eles já, por exemplo, já podem ter deixado, já estão naquele ponto de deixar o filhote temporariamente para que ele comece a criar autonomia, ou ele deixou o filhote para buscar alimento, ou ele deixou o filhote para se deslocar, para se locomover, para ter relações comportamentais com outros indivíduos e outras espécies. Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar o filhote, mas ele não está abandonado, né? É muito mais comum a gente encontrar um filhote que não está abandonado do que o contrário, né? Porque os pais, eles não ficam todo o tempo da vida com o filhote, agarrados no filhote. O ninho, por exemplo, no caso de aves, você encontrou aquela ave, às vezes uma ave caída no chão, o ninho está por perto, é uma situação importante. Então, pondere todas essas situações quando você vê que é um filhote. Tem autonomia, os pais estão por perto, visitam o local, ou o ninho está por perto. Se nada disso aconteceu, o que você precisa fazer? Seguir o protocolo normal, que é não tocar, manter distância, evitar estressar, isolar o local, ligar para os responsáveis. Por quê? Porque se está aparentemente tudo ocorrendo, né, o ciclo normal das coisas, e você quer ajudar, você pode ligar para, né, um responsável. Agora, se sim, né, o filhote tem alguma autonomia, ele, digamos que é um passarinho, caiu no chão, mas ele tem alguma autonomia, ele está se virando, está vocalizando, às vezes até o pai já chegou por perto, ou a mãe já chegou por perto, eles estão visitando o local, o ninho está por ali. Se tudo isso é verdade, então deixe o filhote, os pais cuidarão da situação. Então, animais silvestres sabem lidar com problemas com a cria, assim como nós também. A gente tem as nossas formas de resolver problemas, os animais silvestres até mais. Então, deixe-o, ele ficará bem. Mas existem algumas situações, bastante exceção à regra, que raramente a gente pode atuar sem piorar a situação. E que situação seria essa, né? Em que situação a gente pode efetivamente atuar, ajudar fisicamente um filhote, tentar retirá-lo de uma situação ruim? Quando é uma situação de perigo iminente. O que é uma situação de perigo iminente? Aquele filhote está perto de um despenhadeiro, ele está perto de uma rodovia, ele está perto de um riacho, perto de um rio, perto de um lago, e ele não é um filhote nadador ou ainda não aprendeu a nadar. Existe um incêndio se aproximando daquele filhote, ou então existem predadores que estão acuando aquele filhote. Isso é uma situação de perigo iminente, né? Em que um filhote realmente não vai conseguir se livrar dessa situação. E aí, a gente precisa avaliar, aquele animal, aquele filhote, mesmo sendo filhote, ele tem potencial letal? E ele não está respondendo com agressividade à nossa aproximação? Bom, aí sim, existe uma possibilidade de a gente realizar uma ação pontual. Uma ação bem pensada, uma ação racional, a fim de tentar minimizar os danos. Porque, às vezes, mesmo quando é um filhote, existe uma situação de perigo iminente e a gente encosta e a gente tenta ajudar, pode ser que ele seja rejeitado, por exemplo, pelos pais, já que a gente colocou o nosso cheiro, a gente né, manuseou aquele animal. Então, assim, até nesse ponto pode ser maléfico. Mas sim, existem casos pontuais em que a gente pode atuar. Então, como exemplo do que a Clarice acabou de falar, nessa primeira imagem a gente tem um filhotinho de passarinho bem novinho, e na segunda imagem a gente já tem um pássaro mais autônomo, né? Então ele já pode estar buscando por comida, às vezes os pais estão por perto e estão deixando ele criar as próprias ações dele. Agora, na questão da preguiça, a gente pode perceber que ela está numa situação bem desconfortável, numa posição bem desconfortável, né? Que alguém pegou ela. Então, quando a gente encontra uma preguiça na estrada, o certo é a gente parar o carro, sinalizar a estrada, né? Ligar o pisca-alerta, não colocar o farol, não buzinar, igual, né, já foi dito, e deixar a preguiça seguir o seu percurso natural. Porque, às vezes, não é em qualquer árvore que ela sobe, ela tem o seu próprio comportamento, né? Ela é bastante lenta. Então, conscientizar também as pessoas que estão na estrada é super importante. E essa questão da preguiça, né, e isso sim é um exemplo, né, animais atravessando a rodovia, a gente às vezes realmente se depara com essa situação, e a preguiça é um caso emblemático porque tem muita notícia, né, sobre pessoas que resgatam a preguiça, colocam ela na árvore e ainda relatam o seguinte:
Ela olhou para mim, piscou os olhos, sorriu e acenou em forma de agradecimento. Então, assim, é muito bacana a gente ter, às vezes, uma visão romântica pelos animais silvestres, porque às vezes ajuda muito na conservação. Mas a gente também precisa compreender que algumas ações dos animais silvestres, elas são um comportamento natural e que elas não são animais humanizados em que vão agradecer obrigatoriamente uma ação como essa, não. Na verdade, as preguiças têm essa carinha sorridente naturalmente, elas não estão obrigatoriamente sorrindo em forma de agradecimento. Realmente a comissura labial, os lábios da preguiça e os pelos em volta fazem um formato de sorriso. Então, não é que ela está sorrindo em forma de agradecimento, é a feição, né? É a feição da preguiça. Olhar para a pessoa é um sinal, na verdade, olhar e acenar, na verdade, colocar a mão na direção da pessoa, é um sinal de defesa, né? É um sinal de que aquele animal está se sentindo sim ameaçado e está tentando se defender, olhando para aquela pessoa que provavelmente a está ameaçando e mostrando a mão, que na verdade, se vocês observarem na imagem, as preguiças têm membros anteriores, assim como todos os outros parentes dela do mesmo grupo, né, o xenarca, tem membros anteriores muito fortes. E a unha é o principal mecanismo de defesa. Então, quando ela acena, se a pessoa colocar a mãozinha na unha, ela vai fechar e vai machucar. Então, assim, é bacana a gente ter uma visão romântica de conservacionista, de preservacionista, mas também é importante a gente compreender o que é natural das espécies, né? E uma dessas coisas é essa resposta da preguiça, e outra dessas coisas é, porventura, a gente encontrar um filhote que a gente acredita estar abandonado, porventura a gente encontrar um animal atravessando e ter que esperar ele atravessar, porventura a gente encontrar um animal dentro da nossa residência e ter que respeitá-lo, não matá-lo e encaminhá-lo da melhor maneira possível, de preferência com a ajuda de profissionais. E aí a gente tem alguns números em ordem de prioridade que a gente pode entrar em contato no caso de Bambuí, né? Que o primeiro seria a Polícia Militar, Militar Ambiental, que ela fica em Luz, que é o centro mais próximo. A Polícia Militar, que a gente tem em Bambuí. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que a gente também tem em Bambuí. O Corpo de Bombeiros, que o mais próximo seria em Campos Altos. O Centro de Zoonoses, que no caso seria em Divinópolis, que seria mais adequado para algum animal que poderia passar algum surto de doença zoonótica. O IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, que fica na cidade administrativa, e o IFMG Bambuí, que no caso a gente poderia, né, contatar algum veterinário, algum zootecnista, algum biólogo para ajudar nesse resgate. E aí, uma coisa muito comum, Letícia, é a gente receber queixas de pessoas de Bambuí ou de outras cidades pequenas que não têm as pessoas específicas para o resgate, que no caso é a Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros, principalmente, que fazem os resgates, não estão em Bambuí, né? E aí as pessoas falam, poxa, a gente não tem um atendimento rápido, a gente não tem um atendimento imediato. Realmente não é rápido, não é imediato em algumas vezes. E aí, qual que é a alternativa, né, nesses casos, para a gente chamar uma pessoa especializada? Em primeiro lugar, contactar os órgãos locais, para a gente dizer, olha, está acontecendo essa situação, a gente precisa ajudar, o que eu faço? E em um segundo, no caso, Polícia Militar, Secretaria, né, de Agricultura e Meio Ambiente. E no segundo momento, se a gente quer realmente ajudar, a gente pode contatar, no caso, a instituição de ensino com cursos de graduação relacionados, né, a fauna silvestre, principalmente a veterinária, onde a gente tem veterinários que podem resgatar, né, esse animal. No caso, GEAS, né, tem uma equipe que pode instruir as pessoas. Ou então a gente pode também contactar veterinários locais, né, que podem estar se prestando um serviço para nós, né, para o indivíduo. Não é um serviço público, mas caso a pessoa queira dar um serviço particular, possível. Tá bem? No caso aí dessas notícias, essa primeira aí, por exemplo, a mãe tamanduá, ela estava com o filho nas costas, ela foi atropelada, ela foi atropelada, e nesse caso a polícia teve que resgatar, né? Esse foi realmente um acontecimento que teve, né? Que interferir, né? Do mesmo jeito aí, a mãe gambá, ela também foi morta, e ela precisou, né, de resgate os filhinhos dela, porque nesse caso também precisou, né?
que tem a interferência dos órgãos responsáveis. No caso do lobinho aí, falou que ele foi abandonado pelos pais. Só que no caso, quem que vai garantir que ele foi realmente abandonado? Porque os filhotes, eles são curiosos, eles podem sair e procurar, brincar e às vezes se perder um pouco dos pais, só que não necessariamente ser abandonados, né? Às vezes só se perderam por um tempo. E o interessante aí, no caso, teria que ser esperar, né, um pouco para ver se os pais encontrassem aí esse filhote. E na Jaguatirica foi porque cachorros da residência estavam ameaçando ela, né, ameaçando esse filhote. Ela ficou com medo no cantinho e por isso que teve, né, foi perigo iminente para ela, para esse filhote, então teve que contatar as autoridades pelo bem do filhote. E esse caso, assim, de filhotes é um caso, assim, bastante delicado, né, gente? Por exemplo, nesses dois casos que a gente trouxe, do lobinho e da jaguatirica, eles estavam dentro das residências, então não há muito o que fazer. Mas a gente coloca aí uma atenção muito grande para a questão de filhotes abandonados. Porque muitas vezes esses filhotes são encontrados, por exemplo, em plantações de cana-de-açúcar, de milho, de café, enfim, onde esses mamíferos, eles têm hábito de ocupar, né? E aí já aconteceu em Bambuí, inclusive um caso desses com jaguatirica, em que o animal foi encontrado no ambiente, embora antropizado, mas no ambiente, e ele foi considerado abandonado. Então, o que é um filhote abandonado? É um filhote que está sozinho naquele momento específico? Para a gente caracterizar que o animal está abandonado, precisa uma equipe fazer um assentamento no local, permanecer no local por alguns dias e observar, ou até mesmo através de armadilhas fotográficas, né? E observar se os pais estão aos arredores, se os pais estão visitando, né? Porque às vezes eles simplesmente colocaram seus ninhos naquela região, próximo daquela região, e os filhotes, como a Lara disse, são curiosos. Eles vão, em determinadas idades, começar a explorar o ambiente. Então, se estão próximos de residências, se estão próximos de plantações, é provável que eles sejam vistos. E é muito importante ter cuidado de resgatar esses animais nessas circunstâncias, porque uma vez resgatado um filhote desse, é muito difícil ele voltar para a natureza, né, gente? É muito complicado. E às vezes a gente está acreditando fazer o melhor para o filhote e, na verdade, não está. A gente está privando ele de viver o seu curso, né, natural. No caso dessa reportagem falando por falta de mãe, os animais da reabilitação podem morrer mesmo após o resgate. Isso pode acontecer no caso dos mamíferos porque não mamou colostro, né, rico em anticorpos, que vão ser benéficos para o resto da vida dos filhotes, e também porque não tem um ensinamento dos pais, né, do grupo de adultos responsáveis por eles. Então, no centro, no cativeiro, eles não têm tanta essa natureza selvagem deles, então eles não conseguem se defender sozinhos, pois não aprenderam. Nesse caso dos coatis, que foram resgatados e devolvidos à natureza, né? Coisa que acontece, mas nem sempre acontece. Mas, felizmente, esses conseguiram, muitas vezes porque eles não conseguem voltar por isso, de perder a natureza selvagem, e ficam muito mansos, então eles têm que ficar no cativeiro por conta disso. E esses conseguiram ser devolvidos. E mesmo assim, nos casos de reintrodução, é importante a gente falar que as reintroduções não resultam em sucesso, em sobrevida daquele indivíduo, né? As reintroduções são processos muito complicados, que precisam ser muito estratégicos, e muitas vezes resultam em óbito, né, dos animais. Tanto porque, às vezes, não se adaptam, né, não conseguem o próprio alimento, não se adaptam à vida livre, ou são predados, né, ou adoecem-se, né. Então, assim, é um processo também muito difícil. Então, por isso é importante a gente sempre levar em consideração, filhote, ele tem que ser resgatado? Então, a gente precisa avaliar muito bem a situação de resgate de um filhote, tá, pessoal? Porque a gente pode condená-lo aí a uma vida inteira dentro do cativeiro.
tá bem? Bom, e se o animal estiver morto? Primeiramente, não pode recolher. A forma correta é entrar em contato com o órgão ambiental responsável, como já citado anteriormente, né? Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, o Centro de Zoonoses ou a concessionária da estrada. E para esse resgate ou retirada do animal, vai ser acionada uma equipe composta por profissionais como médicos veterinários, biólogos, entre outros. Esses profissionais possuem treinamentos, autorizações e licenças, como o ICMBio, o CISBio e o SEUA. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integrado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele mantém as unidades de conservação e esse ICMBio, ele tem um sistema de atendimento que é o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade. Ele vai permitir aos pesquisadores solicitarem autorizações para a coleta de material biológico ou para a realização de pesquisas. Tem, como eu falei, tem o SEUA, que é a Comissão de Ética na Utilização de Animais. Ele tem a finalidade de analisar as propostas de uso de animais e, inclusive, no nosso IFMG Campus Bambuí, nós possuímos o SEUA, como em várias universidades e instituições onde há uso de animais, todos os projetos de pesquisa, extensão, aulas que utilizam esses animais, eles devem ser primeiramente encaminhados para o SEUA. E eu me recordo que recentemente, no nosso ensino remoto, tivemos o ciclo de webinar Comissão de Ética de Uso de Animais, pela professora Simone Michele. Pode passar o slide, por favor. Como já foi explicado, somente os profissionais que podem manusear o animal silvestre. Pois, segundo a Lei de Crimes Ambientais, ela proíbe portar animais silvestres vivos ou mortos. Então, essa lei, ela determina pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa para o crime de matar, perseguir, caçar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou da rota migratória, sem a devida permissão. Então, se você é uma pessoa que foi encontrada portando um animal silvestre, como você vai comprovar que aquele animal não foi caçado? Como você vai comprovar que aquele animal ele veio a óbito por um acidente, por causa natural? Não tem como você comprovar isso para as autoridades. Então, você vai se encaixar nessa lei de crimes ambientais. E, Geralda, é importante a gente pensar também, por exemplo, às vezes a gente tem aquele ímpeto de pegar um animal que a gente, né, acredita estar em situação problemática e levá-lo para casa para cuidar, né? E assim, isso é proibido também pela Lei de Crimes Ambientais, porque você não tem como comprovar que aquele animal não é proveniente de tráfico, por exemplo, que é um grande problema no nosso país, né, gente? O tráfico no nosso país é um problema de animais silvestres, é um problema muito sério, né? Perde apenas para o tráfico de drogas. Então, o tráfico de animais silvestres, né, a própria caça, são crimes ambientais no nosso país, e a legislação é uma legislação rigorosa e precisa ser respeitada, né? E ela tem um motivo para isso, né? Que é justamente a conservação das espécies. Aí estão algumas licenças, que, no caso, são autorizações da própria Clarice. Na primeira imagem, demonstra a autorização das atividades com finalidade científica, sobre os impactos de rodovias, sobre a mastofauna, e nessas licenças devem conter todos os dados do projeto, deve conter o registro do profissional e do pesquisador, de toda a equipe, o título do projeto e toda a sua descrição, todas as suas observações, tudo prescrito, deve conter o local onde essa atividade de campo vai ser executada. E nesse caso, a Clarice realizou a coleta, ela obtinha autorização, ela realizou a coleta de pelos, tecido, partes de órgãos, partes de carcaças desses animais para esse projeto. Se a Clarice quiser complementar essa parte.
Sim, Geralda. Então, aqui a gente precisa lembrar o seguinte, né? Para a gente fazer uma solicitação de uma licença via Sistema de Biodiversidade, que é o SISBio, ligado ao ICMBio, a gente precisa, então, não somente entrar no sistema e fazer esse requerimento, a gente precisa comprovar que a gente já é um profissional, a gente precisa, né, enviar o nosso projeto escrito, todo detalhado, com os objetivos, com a metodologia, com os resultados esperados, com uma referência, né, uma revisão bibliográfica. E a gente precisa também adicionar, né, nesse sistema, por exemplo, o nosso certificado do SEUA, né, que aí à direita tem um exemplo de um outro projeto que foi certificado pelo SEUA, mas nesse projeto específico que está o SISBio, também havia um SEUA vinculado a ele, né? Então, é burocrático, mas extremamente importante a gente comprovar que as nossas atividades com um animal silvestre, vivo ou morto, são legalmente amparadas, ok? O uso desses animais mortos, eles podem servir como uma ferramenta de estudo. Eles podem passar pelo processo de taxidermia, que vem do grego, que se diz dar forma à pele. Ela é uma técnica de preservação e montagem de animais para exibição, para estudos como os biomas, os seus habitantes, a biologia e a biodiversidade de todos os animais, e, é claro, a preservação da espécie, evitando a extinção, né? Esse trabalho de taxidermia, ele pode ser utilizado na ciência e pesquisas, por profissionais, como já foi dito. Eles podem ser inseridos nas escolas como educação ambiental, para informar os alunos da importância da preservação da fauna. Podem ser inseridos no ensino de cursos superiores. Inclusive, a Clarice também realiza esse trabalho de taxidermia no nosso campus. E essa taxidermia, esse projeto, ele pode ser exposto e inserido em museus para os visitantes. Então, tem várias formas de utilizar esse processo de taxidermia. E de dar um fim mais digno, né, aos animais que, porventura, sofram esses impactos né, provocados por nós e que, porventura, venham a óbito, né, dar um final digno a eles. Já que, né, por causa dessas nossas relações intensas com os animais silvestres, porque a gente tem visto eles mais próximos da gente cada vez mais, porque a gente os expõe a situações de risco, e às vezes a gente até encontra um animal em uma situação delicada, um animal ferido, e ele até vem a óbito, né, na nossa frente. Então, essa é uma forma legalmente amparada de uma possibilidade diante dessa tragédia que pode ser o óbito de um animal silvestre, né? Bom, pessoal, a gente termina por aqui. A gente quer agradecer para quem esteve com a gente nessa oficina. Quero agradecer também às meninas da coordenação do GEAS pela nossa primeira oficina juntas. Deixamos, então, os nossos contatos, caso queiram entrar em contato com a gente, do Instagram e o nosso e-mail. E um último agradecimento ao IFMG Campus Bambuí pela oportunidade, por esse evento, e ao GEAS e aos nossos membros. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.